Olá, turma! Sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Hoje vamos falar sobre o vocativo, que é um assunto muito prático e de fácil entendimento. Então, nos acompanhem. O vocativo é o termo empregado para chamar alguém a quem nos dirigimos. Então, o vocativo, ele é aquele termo que aparece na oração em que o interlocutor, ele utiliza para chamar, interpelar, evocar o elemento a que ele está se dirigindo, certo? Exemplo: meninos, vejam quem eu encontrei na pracinha. Então, meninos foi o termo que o interlocutor utilizou para chamar, interpelar alguém. Então, meninos é o meu vocativo. Eu gostaria de apresentar o meu trabalho ao grupo, professor. Então, professor foi o termo que foi utilizado para chamar, para evocar alguém. E o termo que foi utilizado foi o professor. Então, professor é o vocativo desta oração. Você, João, precisa ficar mais atento às explicações. Agora, o termo utilizado para chamar, interpelar foi João. Então, João é o vocativo da oração. Notem que no primeiro exemplo, o vocativo veio no início, no segundo no final e no terceiro exemplo no meio da oração. Então, o vocativo ele pode se apresentar dentro do contexto em diferentes posições. Outra coisa importante que nós vamos falar depois, mas porém já vou ressaltar aqui para vocês, é que esse termo ele sempre vem acompanhado de vírgula, tá? Ele vem isolado por vírgula dentro da oração, tá? É importante ressaltar que o vocativo ele não faz parte da estrutura sintática da oração, vocês observaram, tá? Por quê? Porque ele é um termo isolado, ele não faz parte, ele não pertence nem ao sujeito e nem ao predicado da oração. Exemplo: Maria, você viu meu casaco? O sujeito desta oração é você e o predicado é viu meu casaco. Então, e o vocativo, que é o chamamento, é Maria. Ele não está nem dentro do sujeito, ele não faz parte nem do sujeito e nem do predicado. Logo, ele é um termo que não apresenta, não faz parte da estrutura sintática da oração. Então, a gente diz que como ele não tem nenhuma função sintática, então ele é um termo acessório. Ele na verdade serve de enfeite. Se ele for retirado da oração, a oração não vai perder a sua essência. Por quê? Porque esse termo ele não tem nenhuma função sintática. Outro exemplo: eu não encontrei sua mochila, Antônio. O sujeito desta oração é eu, o predicado não encontrei sua mochila e o vocativo é Antônio. Ele é o chamamento, é a evocação. Só que ele não faz parte nem do sujeito e nem do predicado da oração. Logo, ele não exerce nenhuma função sintática na oração, certo? Outra coisa interessante é que na linguagem oral, o vocativo ele é marcado por pausa. Então, quando a gente lê como tem uma vírgula, você dá uma pausa. Isso na linguagem oral. E na escrita, ele vem separado por vírgulas, certo? Outra coisa interessante é que o vocativo, ele vai estabelecer algumas relações de sentido dentro da oração, tá? Então ele pode revelar se a relação entre o falante ela é de respeito, de ironia, de afeto, enfim, ele pode revelar diferentes relações de sentido e isso vai depender do contexto, tá? Essa relação ela só pode ser deduzida a partir da análise da situação de comunicação, nunca do termo isolado. Então, eu não posso simplesmente utilizar o vocativo para fazer essa análise de relação de sentido. Eu preciso utilizar todo o contexto para verificar essa relação de sentido. Exemplo: não quero você mais em minha casa, meu bem.
Então, observe que toda essa relação de sentido, todo esse contexto, ela me apresentou uma relação de sentido de ironia. Eu não poderia apenas dizer meu bem, porque meu bem, só o vocativo, ele não estabeleceria essa relação de sentido. Eu preciso de todo o contexto, tá certo? Então, a gente observa aí essa relação que o vocativo ele pode estabelecer, tá? Essa relação com o falante. Então, pode ser de respeito, como eu já falei, neste caso, de ironia, tá? Outro exemplo, madeireiro, parabéns, você reflorestou toda a área desmatada. Observe que o vocativo é madeireiro, está isolado por vírgula, certo? E esse vocativo sendo analisado dentro desse contexto, a gente observa aí que ele nos revelou uma relação de respeito. Agora nós vamos falar um pouquinho, na verdade completar o que eu já falei no início da explicação. Nós vamos falar sobre o vocativo e a pontuação, tá? O vocativo, ele vem isolado, né, do resto do enunciado pelas vírgulas. E quando ele se encontra no final de uma oração, ele pode ser seguido por um ponto de exclamação. Claro, a escolha da pontuação do vocativo, se no início do enunciado, ele na verdade, no início ou no fim do enunciado, ele na verdade, um recurso do falante. Claro que ele deve levar em conta algumas condições. E quais são essas condições? A situação de comunicação, o que ele quer dizer, de que modo ele quer se referir ao seu interlocutor. Então, isso vai depender muito do recurso que o falante vai ter. Então, esse efeito ele pode ser conseguido não só pela posição do vocativo, mas também pela pontuação empregada, tá certo? Observe o exemplo. Super-homem, preciso de sua ajuda. Então, olhem que o vocativo é super-homem. Tá no início, então o falante ele isolou por vírgula, tá certo? O segundo exemplo, preciso de sua ajuda, super-homem. Então, agora o vocativo, ele está no final. Então, lá no final, ele utilizou a exclamação. Antes, colocou uma vírgula, precisa ser isolado, e no final, uma exclamação. O terceiro exemplo, preciso, super-homem, de sua ajuda. Agora, o vocativo, ele veio no meio. Então, no meio, ele acabou isolando este vocativo, super-homem, por vírgulas. Tá certo? Então, essa posição aí de quando ele vem no início, você colocar uma vírgula, é normal. Se quiser também colocar uma exclamação, não tem problema nenhum. E isso, como já foi mencionado, tá? É um recurso do falante. É claro que ele vai ter que levar em conta algumas condições, tá? De comunicação, certo? Então, eu espero que vocês tenham compreendido o nosso assunto. Nós vamos ficar por aqui e até a próxima.